Nesse conto, A Causa Secreta, escrito por Machado de Assis, predominam dois tipos principais assim de espaço, que são o espaço físico e o psicológico. Eu vou começar falando do espaço físico. Se passa no Rio de Janeiro, no século XIX, e a maior parte dessa história acontece na casa de Fortunato e na casa de saúde criada por ele e pelo seu amigo Garcia. E esses ambientes são importantes porque é neles que se desenvolvem os principais acontecimentos da narrativa. E um dos momentos mais marcantes desse espaço ocorre no gabinete de Fortunato, né? Que é onde ele tortura um rato e revela sua verdadeira personalidade. Agora, o espaço psicológico, ele é o que mais se destaca no conto, porque o Machado de Assis explora profundamente os sentimentos, as percepções, os pensamentos, os conflitos das personagens. Garcia sente curiosidade e, ao mesmo tempo, horror ao perceber o prazer que Fortunato demonstra diante do sofrimento alheio. E Maria Luísa, que era esposa de Fortunato, vive angustiada e sofre com a frieza do marido. Assim, o ambiente psicológico é extremamente necessário para mostrar a verdadeira causa secreta do Fortunato, que faz jus ao nome do conto. Na história tem 3 personagens principais, que é o Garcia, o Fortunato e a Maria Luísa. E a história começa com um narrador falando que os 3 personagens já estavam mortos no momento que ele está narrando a história. E que tem um momento muito importante que está no segundo parágrafo, que é que eles estão em uma sala e o Garcia e a Maria Luísa, eles estão, tipo assim, muito nervosos com alguma situação que aconteceu e que não foi narrada ainda. E que o Fortunato tá, tipo, olhando pro teto, sem muito nervosismo descrito nele. Mas que o Garcia e a Maria Luísa estavam muito nervosos no momento. E aí o narrador fala que essa situação é tão estranha e peculiar que ele tem que contar essa história do começo. E aí o narrador volta no tempo para narrar a história de como o Garcia e o Fortunato se conheceram. É o seguinte, o Garcia, ele era formado em medicina. E eles, tipo assim, já se esbarraram algumas vezes. O Garcia e o Fortunato já tinham se esbarrado algumas vezes, mas nada que, tipo assim, fosse tornar eles amigos. E teve um dia em específico que o Garcia, ele tinha mania de ir em um teatro. E teve um dia que ele foi nesse teatro, perto da casa dele, e o Fortunato tava lá. E era uma peça que o narrador descreve que é um dramalhão cozido a facadas. Ou seja, era um espetáculo cheio de remorsos e lances dolorosos e essas coisas. E o Garcia percebeu que a atenção do Fortunato, ele estava muito atento a esse teatro como se ele estivesse gostando muito. Mas que ele não ficou pro final do teatro, o Fortunato não ficou pro final do teatro e saiu do teatro antes de ter terminado. E o Garcia seguiu ele. E o Garcia percebeu, enquanto ele tava, tipo assim, atrás do Fortunato, que o Fortunato, tipo, tinha mania de dar bengalada em alguns cachorros que dormiam e continuava seguindo o caminho dele como se nada tivesse acontecido e tal. E aí o Garcia, tipo assim, ignorou isso e foi pra casa. Tipo, parou de seguir ele e foi pra casa. Aí passou o evento do teatro, teve uma noite que o Fortunato apareceu na casa do Garcia, na porta da casa do Garcia, sem saber que era o Garcia, e com uma pessoa machucada com ele, porque aconteceu uma briga de rua e esse cara se machucou. E o Fortunato viu e foi socorrer ele e levou pra casa mais próxima que tava dali, pro machucado ser tratado e melhorar. E aí o Garcia começou a pensar, pô, que cara legal, ele ajudou o cara que foi machucado e tudo mais a ser tratado, e ele é muito bondoso. E o Garcia começou a admirar muito o Fortunato. Mas que, tipo assim, nessa noite não foi desenvolvida uma amizade muito forte. Eles só, tipo assim, tiveram uma conversa bem breve. E o Fortunato foi embora, tipo assim, antes que o cara que foi machucado pudesse agradecer ele.
E aí passou um tempo e tudo mais, e aí eles se encontraram de novo em uma gôndola. E que esse encontro começou a se tornar muito frequente. E aí, em um dia, quando eles estavam lá, o Fortunato chamou o Garcia para ir para casa dele. E que eles poderiam ter um jantar e tudo mais. Aí o Garcia foi, em um domingo, para casa do Fortunato, pelo convite do Fortunato. E lá ele conheceu a Maria Luísa, porque o Fortunato era casado com ela. E de primeira, o Garcia percebeu que a Maria Luísa era uma pessoa muito bondosa, muito esbelta, que tinha olhos meigos e o narrador descreve também ela como muito submissa ao Fortunato. Como se ele, tipo assim, fosse muito severo com ela e ela fosse muito bondosa para ele. E o Garcia também percebeu que eles eram muito diferentes um do outro, como se eles não tivessem nenhuma afinidade moral, já que o Fortunato era muito sério e a Maria Luísa era muito bondosa para ele. Aí, na noite do jantar, eles conversam e tudo mais. O Garcia conta pra Maria Luísa como eles se conheceram e tal. E aí, o Garcia tava contando como eles se conheceram, que foi quando o Fortunato levou o cara ferido pra casa do Garcia pra ele ser tratado. E aí, o Garcia o Garcia comentou: ah, porque o seu marido comentou com a Maria Luísa, porque o seu marido é muito bondoso e tudo mais. Ele daria um ótimo enfermeiro e a gente poderia criar uma casa de saúde e aí eu iria convidá-lo para fazer parte dessa casa. Mas o Garcia estava falando isso brincando, só que o Fortunato levou a sério e falou: ah, você topa criar uma casa de saúde e tudo mais? E aí o Garcia falou: não, cara, eu tô brincando, não é bem assim não. Só que aí ele passou um tempo e tudo mais, o Fortunato ficou insistindo neles criarem essa casa de saúde e acabou que no final o Garcia aceitou e eles criaram. Tá, aí com a tanta insistência do Fortunato pra criar a casa de saúde com o Garcia aceitou e eles criaram. E aí a casa foi aberta. E o Garcia, ele começou a se dedicar bastante aos feridos que iam para essa casa. E ele também percebeu que o Fortunato gostava da casa de saúde não porque ele tinha essa dedicação em ajudar os feridos, mas sim porque era algo da natureza, da própria natureza do Fortunato, como se fosse algo que, tipo assim, não tinha como mudar nele e não era algo que ele fazia por generosidade nem bondade, era algo peculiar dele. E aí, com essa aproximação do Garcia e do Fortunato, eles se tornaram muito amigos e o Garcia se tornou mais frequente na casa do Fortunato e da Maria Luísa. E aí o Garcia começou a perceber que a Maria Luísa era uma pessoa muito sozinha e que ele percebeu que ela estava muito sozinha naquela casa, porque o Fortunato não se dedicava a ela. E aí o Garcia desenvolveu uma paixão pela mulher do Fortunato. Só que aí teve um dia que aconteceu um incidente que deixou evidente a natureza peculiar do Fortunato, porque com a casa de saúde aberta, o Fortunato começou a se interessar muito em estudar anatomia e fisiologia, e ele se ocupava nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Só que ele acabou criando um laboratório na própria casa que incomodou muito a Maria Luísa, porque dava para ouvir o sofrimento dos animais enquanto ele torturava eles para fazer os experimentos. E aí a Maria Luísa não estava aguentando mais isso, e ela chegou no Garcia um dia pedindo para ele conversar com o Fortunato para tirar esse laboratório da casa deles e botar na casa de saúde, porque ela não estava aguentando mais. Ela era uma mulher muito bondosa e não queria ouvir o sofrimento dos animais, porque o Fortunato ele não matava os cães e gatos
para estudar ele já direto. Ele torturava esses animais antes de começar os estudos. E aí a Maria Luísa conversou com Garcia, pedindo para ela falar com o Fortunato para acabar com esse laboratório na casa deles. E falou que, porque se eu for falar com meu marido, ele vai achar que eu sou uma criança e vai ficar zombando de mim. E se for você que for conversar, ele vai concordar e vai mudar pra casa de saúde. E aí, no meio dessa discussão toda, o Garcia percebeu que a Maria Luísa estava tossindo muito. E aí ele pediu pra olhar o pulso dela, só que ela não deixou. E aí, nesse momento, o Garcia começou a se preocupar muito com a saúde da Maria Luísa, porque ela tava parecendo mais adoecida. Aí, o evento mais importante, acredito eu, da história, acontece 2 dias depois que o Garcia vai conversar que o Garcia teve a conversa com a Maria Luísa sobre trocar o laboratório para casa de saúde. Que 2 dias depois, o Garcia vai para casa do Fortunato para eles jantarem, porque era algo que já estava se tornando frequente para eles. E aí, quando ele chegou lá na casa, ele viu que a Maria Luísa estava muito aflita e que ela estava, muito nervosa. E aí ele perguntou, o que foi? E aí ela ficou, só falando o rato. E ela estava muito nervosa. E aí o Garcia foi até o porão da casa. E quando ele entrou no porão, ele viu uma cena que, aterrorizou ele. Porque era o Fortunato torturando um rato, da pior forma possível. Ele tava arrancando as patas do rato com tesoura e jogando o rato no fogo. Mas ele, não matava o rato direto. Ele voltava com o rato pra fora do fogo e cortava mais uma pata. E o rato tava fazendo barulhos e barulhos de dor por estar sendo torturado. E aí o Garcia viu aquela cena e ficou aterrorizado e só gritou, mata ele logo, pra fazer ele parar de sofrer. E aí o Fortunato só falou, já tô terminando, com um sorriso satisfeito no rosto, como se ele estivesse gostando muito daquilo. E é nesse momento que não só o Garcia, mas como todos os leitores percebem que fica escancarado a natureza do Fortunato, que ele é um homem sádico que gosta de torturar os seres humanos. Ele gosta de ver o ser humano, não só o ser humano, mas como animais sofrerem. E aí, depois dessa cena, o Fortunato, ele parecia muito desligado do mundo externo e ele só estava interessado em torturar o rato. Tanto é que quando ele, fala, já tô terminando pro Garcia, ele não liga de início, mas depois que ele termina de matar o rato, ou ele mata o rato e deixa o rato de lado, e percebe que era o Garcia que estava perto dele, ele começa a inventar um monte de desculpa, falando, porque eu só fiz isso porque o rato, ele acabou com uns documentos muito importantes, ele comeu uns documentos muito importantes que eu precisava, e ele mereceu esse castigo e tudo mais. Só que essa desculpinha não colou pro Garcia nem pra Maria Luísa, e o clima ficou muito tenso. E aí a cena volta pro começo da história, que no começo da história o narrador tava contando que tava os 3 personagens sentados na sala, muito nervosos, o Garcia e a Maria Luísa nervosos e aflitos, enquanto o Fortunato tava só olhando pro teto, como se ele não tivesse, como se ele tivesse calmo. E aí é essa cena a seguinte, que é depois da cena do rato, eles vão pra sala e não conseguem falar um com o outro. Ele só, o Fortunato ele senta na cadeira e fica tranquilo, enquanto a Maria Luísa e o Garcia ficam muito nervosos e não sabem o que fazer sobre a situação toda. Aí a história termina com a Maria Luísa adoecendo e morrendo, já que antes o Garcia já estava se preocupando muito com as tossidas que ela estava tendo, muito frequentes, e aí um dia ela morre. E é narrado também que o Fortunato, ele amava do jeito dele a Maria Luísa, então de qualquer forma, mesmo o jeito sádico dele, ele ficou
triste com a morte dela, porque ele já estava acostumado com ela. E aí ele não gostou de perdê-la. Mas que, como foi dito também, o Garcia criou um amor, uma paixão secreta pela Maria Luísa. E teve um dia, uma noite, que a Maria Luísa estava no caixão, na casa do Fortunato, e o Garcia estava lá também com o Fortunato e mais uma parente da Maria Luísa. E aí, o Fortunato, ele tava no quarto dele, só que decidiu sair pra ir até a sala, que tava o caixão da Maria Luísa. E quando ele chegou na porta da sala, ele viu que o Garcia tava chorando muito aos pés do caixão. Chorando muito, e que ele tava sentindo muita dor, e que o Garcia beijou a testa da Maria Luísa, e foi aí que o Fortunato percebeu, vendo toda essa cena escondido do Garcia, ele percebeu que o Garcia tinha um sentimento muito forte pela Maria Luísa, que é além da amizade. Só que ele não ligou pra isso, porque tudo o que ele conseguia pensar era no prazer de ver o sofrimento do Garcia, vendo a amada dele morta. E aí termina a história assim, com o Fortunato cheio de prazer, enquanto o Garcia estava se remoendo de dor e sofrimento vendo a Maria Luísa morta. E é assim que termina a história. As ações externas são os acontecimentos que são visíveis na história. Por exemplo, o Garcia conhecendo o Fortunato no teatro, o Fortunato levando um homem ferido até a casa do Garcia, o Garcia e o Fortunato tornando-se amigos, o Fortunato sendo casado com a Maria Luísa, o Garcia passando a frequentar a casa do Fortunato e da Maria Luísa, o Garcia ajudando o Fortunato com a casa de saúde que eles criaram, o Fortunato torturando um rato lentamente, observando o sofrimento do animal, a Maria Luísa adoecendo e morrendo, o Garcia chorando diante do corpo da Maria Luísa morta e o Fortunato observando o sofrimento do Garcia com satisfação. Já as ações internas são os sentimentos, pensamentos e motivações dos personagens. Por exemplo, o Garcia sentindo admiração por Fortunato no início, quando o Fortunato leva o homem ferido até a casa dele para ele ser tratado. O Garcia percebendo aos poucos a crueldade escondida de Fortunato. O Garcia apaixonando-se pela Maria Luísa em segredo. A Maria Luísa vivendo infeliz e temendo o comportamento do marido, que é o Fortunato. O Fortunato sentindo um prazer em ver pessoas e animais sofrendo, e o Fortunato sentindo satisfação ao observar a dor de Garcia pela morte de Maria Luísa. Agora eu vou falar dos personagens de A Causa Secreta, começando pelo Garcia, que é um jovem médico muito inteligente e observador. Ele também é muito curioso em relação ao comportamento humano. E quando ele conhece o Fortunato, ele vira amigo dele e começa a acompanhar bem de perto as atitudes do personagem. E com o tempo, ele ainda se apaixona pela Maria Luísa, só que ele nunca declara esse sentimento, né, porque ele é secreto, ele não pode revelar isso. E durante a narrativa, ele também representa a razão e a tentativa de compreender a complexidade da natureza humana. Agora, sobre Fortunato, que é o personagem principal do conto, ele é um personagem rico e ele é casado com a Maria Luísa. E ele, assim, aparentemente ele é um homem bondoso, generoso, que ajuda as pessoas, né? Ele até participa da criação de uma clínica, porém, ao longo da história, né, a gente vê que a verdadeira personalidade dele é totalmente o contrário, porque ele sente prazer ao presenciar o sofrimento dos outros, e ele é frio, calculista e sádico, né? E a crueldade dele fica evidente na cena que ele tortura um rato só para satisfazer a curiosidade e o prazer dele que ele tem em causar dor, sabe? A Maria Luísa, ela é esposa de Fortunato e ela é descrita como uma personagem que é muito delicada, bondosa e sensível. Só que ela vive num casamento que é marcado pelo sofrimento, né? Por causa do comportamento frio e cruel do Fortunato, que é o marido dela. E a morte dela reforça o sofrimento causado pela personalidade de Fortunato. Agora as características do narrador. O conto ele é narrado em terceira pessoa e o narrador é onisciente. E por ele ser onisciente, ele tem conhecimento dos sentimentos,
dos pensamentos e das intenções dos personagens. E além dele contar os acontecimentos, ele também vai analisar, né, a psicologia dos personagens, principalmente a do Fortunato, né, que é o personagem principal, o protagonista. E assim a narrativa revela aos poucos, né, a verdadeira natureza do protagonista, porque ele é analisado mais profundamente do que os outros personagens. Nisso é criado um suspense, né, que leva o leitor a compreender a causa secreta de suas ações. E esse tipo de narrador contribui para a análise psicológica, que é uma das principais características da obra de Machado de Assis. E qual a importância dos personagens, né? O personagem Garcia, ele vai representar a razão, a observação e a curiosidade científica. O Fortunato, ele representa a maldade que está escondida por trás das aparências, né? E a Maria Luísa, ela representa a inocência, a fragilidade e o sofrimento que é causado pela crueldade. A história é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, que conhece os pensamentos, os sentimentos e as intenções dos personagens. Essa perspectiva permite acompanhar os acontecimentos de forma mais profunda, revelando gradualmente a verdadeira personalidade de Fortunato. Com isso, Machado de Assis cria um clima de suspense e valoriza a análise psicológica dos personagens, uma das mais principais características da sua obra. O tempo da escritura do conto corresponde ao ano de 1885, quando foi publicado, em pleno período do realismo no Brasil. Nesse contexto, Machado de Assis desenvolve uma narrativa marcada pela análise psicológica dos personagens e pela investigação da complexidade do comportamento humano, características típicas desse movimento literário. Já o tempo da narrativa é predominantemente cronológico, acompanhando os acontecimentos em uma sequência lógica. Em alguns momentos, o narrador recorre a flashbacks para explicar fatos do passado e aprofundar a compreensão da história. A narrativa se estende por alguns meses, mostrando a evolução das relações entre os personagens e revelando aos poucos a verdadeira personalidade de Fortunato. Agora vamos falar sobre os recursos machadianos. Um grande recurso utilizado pelo Machado de Assis é a análise psicológica. No conto, o foco está nos sentimentos e na mente das personagens, principalmente de Fortunato e Garcia. Um exemplo é que o Garcia tenta compreender a verdadeira motivação das ações de Fortunato, até descobrir seu prazer no sofrimento alheio. Outro recurso é o do narrador onisciente e analítico. O narrador conhece os pensamentos e emoções das personagens e analisa seus comportamentos. Um exemplo é que o Machado explica os sentimentos de Garcia por Maria Luísa e revela a natureza de Fortunato. Outro recurso utilizado é a ironia. Machado cria contraste entre aparência e realidade. Um exemplo é o Fortunato, que é visto como um homem extremamente dedicado aos doentes, mas sua verdadeira motivação é sentir prazer diante da dor alheia. Outro recurso são as personagens complexas. Nunca são personagens simples, que são boas ou más. Por exemplo, Fortunato é ao mesmo tempo cuidadoso com os enfermos e cruel. Garcia é racional, mas incapaz de controlar seus sentimentos. E Maria Luísa é bondosa e submissa, vivendo em constante sofrimento. Outro recurso também utilizado é a linguagem refinada e uso de metáforas. O Machado utiliza comparações e imagens para intensificar o sentido do texto. Um exemplo é a descrição da tuberculose como velha dama insaciável, personifica a doença e reforça seu caráter devastador.